Olá, que bom poder compartilhar com vocês as minhas sensações e impressões sobre o meu estudo desta semana do Vem Segue-me. E nós estudamos as cartas de Pedro. Pedro, que agora é um profeta, que está à frente da Igreja de Cristo. O mesmo Pedro que foi uma testemunha de Cristo, que estava ali, lado a lado com ele, presenciando seus milagres, aprendendo com ele. E é tão interessante porque Pedro diz que o objetivo dessas cartas é exatamente esse, exortar e testificar. E embora Pedro ele escreva para aquele povo que está ali sofrendo perseguição, porque eles vivem numa época em que muitos são hostis a eles, são pessoas que acreditam em vários deuses, então os santos começam a ser perseguidos. Então, nesse momento, Pedro escreve para eles. Mas a sensação que nós temos é que Pedro está falando conosco, porque se aplica perfeitamente aos nossos dias atuais. Não eram tempos fáceis para eles, como não são tempos fáceis para nós. Eles sofriam perseguições, nós também passamos por nossas perseguições. E tudo que Pedro fala para eles é para que eles possam se manter firmes. E que seja qual for a perseguição, eles precisam se alegrar. Eles precisam aprender com a aflição que eles estão passando. Então é tão interessante porque Pedro traz o que Paulo disse, o que tantos outros falaram sobre a esperança que há em Cristo. A esperança que há em confiar nele, em confiar no seu plano de redenção. E passar pelos momentos turbulentos da vida com fé, com esperança e sendo paciente nas aflições. E eu achei muito interessante que Pedro, ele fala em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 20, porque que glória há se pecando, sois esbofeteado e suportais. Então ele diz assim, quando você peca e você acaba sendo castigado por seu pecado, você é esbofeteado por isso, não é glória nenhuma, não causa impacto na sua vida, porque você sabe que você errou e você está ali, né, respondendo por uma punição, por algo que você fez, a consequência do seu ato. Mas ele diz, mas se fazendo o bem, ou seja, você não está pecando, você está fazendo o bem, sois afligidos e o suportais, isso é agradável a Deus. Ou seja, se você está ali fazendo o bem, mas de repente você é traído, de repente você é perseguido, isso é agradável a Deus. E eu fiquei pensando, poxa vida, eu estou fazendo o bem e de repente eu sou afligido por isso, mas como é que isso pode ser agradável a Deus? E é simples, gente. Por que é que nós estamos aqui na Terra? Viemos aqui e vivemos um plano e aceitamos esse plano. E uma das condições, né, é que nós seríamos provados e testados para ver se seríamos fiéis. Então, quando a gente faz o bem, a gente faz o certo e ainda assim a gente é afligido, ainda assim a gente sofre perseguição, isso é agradável a Deus, porque é a oportunidade que eu tenho de crescer, de progredir, de moldar mais o meu caráter, de se tornar mais parecido com Cristo, porque Ele passou por isso. Eu achei muito interessante no manual do Vem Segue-me, porque tem uma foto, né? E logo embaixo da foto, de uma pessoa que está fazendo uma tapeçaria, tem uma frase que diz assim, cada qualidade cristã que desenvolvemos nos ajuda a tecer uma tapeçaria espiritual de discipulado. Então vamos pensar na nossa tapeçaria espiritual de discipulado. Como é que eu estou tecendo? Será que eu estou sendo paciente? Será que eu estou sendo humilde? Será que eu estou sendo perseverante? Então, tudo que eu passo e quando eu consigo suportar essas provas bem,
é o que ele diz, isso é agradável a Deus. É como se ele dissesse, vai lá, meu filho, você está progredindo. É isso mesmo. Olha, o fulano te irritou, mas você conseguiu não ficar com raiva dele. Você conseguiu usar a caridade na sua vida. Então, olha que maravilhoso, isso é pensar celestial. Isso é fazer com que essa tapeçaria espiritual tenha ali esse entrelaçado da melhor maneira possível, adquirindo todas essas qualidades que nós precisamos para herdar o reino celestial. E ele continua, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais os seus passos. Ora, Cristo também, ele padeceu, ele foi caluniado, né? Ele morreu inocentemente. Ele precisava fazer isso por nós, mas ele suportou pacientemente, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou dolo, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, o qual levou ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes sarados. Que lindo, né, gente? Que escritura linda. Por suas feridas, Cristo precisou sofrer, ser ferido, sangrar. E por essas feridas, nós somos sarados. Enquanto o seu corpo sangrava, nós somos sarados. Através da sua expiação, através do arrependimento sincero. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao bom pastor e o bispo da vossa alma. Gente, é lindo, né? Pedro, ele consegue nos tocar com essas palavras e nos lembrar quem somos, nos lembrar porque nós estamos aqui. Então, quando alguma coisa acontece de ruim na nossa vida, pode ser o que seja, é o nosso amigo que a gente mais confiava que de repente nos traiu, né? Ou de repente o marido, a esposa, é um divórcio, é um ente querido que se vai, é uma enfermidade. Não importa qualquer coisa que aconteça na nossa vida. Lembramos que os afligidos, se afligidos suportais, isso é agradável a Deus, porque Ele sabe que estamos aprendendo. Ele sabe que estamos nos tornando aquilo que Ele quer que nos tornemos. Que a gente está se tornando um ser mais parecido com Ele. São muitas escrituras lindas, né? E ele fala sobre ser compassivo, sobre ser misericordioso, sobre ser amável, sobre a caridade, não retribuir mal por mal. Ele fala muitas coisas lindas. E aí ele diz, deixa eu ver aqui, no capítulo 2, no versículo 9, essa escritura que é linda. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para as maravilhas da luz. Vós que dantes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. É como se ele estivesse dizendo, olha gente, antes nós estávamos lá no mundo, eu, você, né? Todos nós já estivemos sem ser contados nesse povo de Deus. Mas aí ele diz assim, opa, agora nós somos povo de Deus. Agora nós participamos dessa misericórdia. Agora nós participamos dessa graça. Então, qual é o nosso papel como membros da igreja? E ele diz, né, que antes éramos forasteiros, mas agora já não somos. Gente, é muito lindo todas as coisas que ele fala, né? Ele fala, inclusive, sobre sermos santos, porque Cristo é santo. Então, a gente precisa ter cuidado com essa nossa tapeçaria espiritual, de torná-la santa. E a gente torna isso santo à medida que a gente enfrenta as provas da vida, à medida que a gente sofre, mas a gente suporta bem.
e suportar bem as provas da vida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente tem o seu nome sobre nós, quando a gente defende a causa dele. São escrituras muito lindas, né? Ele fala sobre não querer que ninguém pereça, ninguém se perca, né? Ele, inclusive, diz aqui no 12, a gente sabe por Silvano, porque Pedro dita a carta, ele fala e Silvano escreve. Por Silvano, vosso fiel irmão, como suponho, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estás. Essa é a graça de Deus. Ele fala ainda em 1 Pedro 4,13. Mas alegrai-vos de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Ou seja, nós somos participantes com Cristo das aflições. Cristo sofreu toda espécie de aflições. E todas as aflições que nós passarmos, elas serão para a nossa glória. Para que um dia a gente possa ser um ser exaltado, para que um dia a gente possa receber a recompensa eterna. Então que a gente possa olhar adiante, que possamos perseverar. É maravilhoso como Pedro coloca e como ele fala de um plano justo, de um Cristo justo, né? E tanto para vivos quanto para mortos, porque ele fala sobre a pregação do Evangelho no mundo espiritual. Ele fala sobre esse plano maravilhoso, né? E de como a gente pode olhar para frente e ter esperança em Cristo, e quando as coisas acontecerem de ruim, a gente lembre que tudo isso é passageiro e que a gente precisa somente ter o foco nas coisas que precisamos realmente ter. E eu gostei muito que inclusive, uma das recomendações, né, de leitura é um discurso do presidente Nelson, um discurso que me tocou muito, que eu já tinha escutado na conferência geral, que eu já tinha lido, mas que me fez refletir muito. É um discurso de 2016, Alegria e Sobrevivência Espiritual. Vocês podem olhar no aplicativo, Biblioteca do Evangelho, e ver na íntegra, porque esse discurso vale muito a pena. E ele fala principalmente sobre sentir alegria a despeito do que está acontecendo na nossa vida, a despeito de qualquer circunstância. E é isso que Pedro ensina: alegrai-vos. Você tem que ficar feliz nas aflições, né? E o presidente Nelson fala sobre Nefe, sobre Isaías, sobre Paulo, que todos eles fizeram uma previsão sobre os nossos dias. E eles disseram que nos nossos dias existiriam homens avarentos, amantes de si mesmo, né, que teriam sem afeto natural, que mais amantes do deleite, dos seus prazeres, do que amantes de Deus. E que nós estamos vivendo uma época que nós lutamos contra o príncipe das trevas, lutamos contra as hostes espirituais da maldade. Então, o presidente Nelson, ele fala que, à medida que os conflitos entre as nações se intensificam, à medida que os terroristas ceifam mais vidas inocentes, que a corrupção ela se torna algo comum. O que é que pode nos ajudar, né, a viver nesse mundo? O que é que a gente pode viver e viver essa sobrevivência espiritual em dias tão difíceis? É muito parecido com o que o Pedro estava tentando ensinar aqueles santos. Como sobreviver quando é perseguido, quando sobreviver em meio às aflições, em meio a agonias. E o presidente Nelson, ele cita o exemplo de Leí. E ele fala que Leí, por exemplo, ele precisou de sobrevivência espiritual, porque ele foi perseguido em Jerusalém, né, por pregar a verdade. Por pregar a verdade, por pregar a Cristo, ele foi perseguido de tal maneira que ele deixou tudo que tinha, ele deixou seus pertences, ele fugiu para o deserto. A gente conhece essa história, né? Ele no deserto vivia numa tenda, ele precisou sobreviver com a comida que ele encontrava. Ele fala ainda, né, que ele estava indo em direção a um caminho desconhecido, um lugar que ele não sabia qual era, e ele ainda viu 2 de seus filhos, Lamã e Lemuel, se rebelarem.
Ou seja, Leí compreendia exatamente a dor, o sofrimento, a oposição, a tristeza, a decepção. Mas uma das coisas que Leí falou foi: os homens existem para que tenham alegria. E o presidente Nelson diz nesse discurso que Leí poderia ter escolhido qualquer palavra, mas ele escolheu exatamente alegria. Porque este plano é um plano de felicidade. E o presidente Nelson diz assim: a vida está repleta de desvios, de becos sem saídas, de provações, desafios de todo tipo. Cada um de nós provavelmente já passou por momentos em que a agonia, a angústia e o desespero quase o consumiram. Mas estamos aqui para ter alegria. E ele fala assim: sim, a resposta é um sonoro sim, mas como é possível? Como eu posso reivindicar a alegria que o Pai Celestial tem reservado para nós? E aí ele fala sobre essa alegria, exemplificando o que Elisa Snow, que foi a segunda presidente geral da Sociedade de Socorro, o que ela relatou no seu diário. E ela contou sobre um episódio quando os santos receberam ordem de extermínio do governador e precisaram sair do estado do Missouri no rigoroso inverno de 1838. E ela conta no seu diário que os santos precisaram fugir e passaram a noite em uma pequena cabana usada pelos refugiados. Nessa cabana, gente, ela era feita de toras, ela tinha mais ou menos 6 metros, tinha 80 pessoas dentro, era feita de toras e as toras eram tão largas que passava o vento gelado, o frio congelante e que o animal, um gato, podia passar normalmente por essas toras. E que foi tão difícil para eles que muitos dos santos permaneceram sentados ou em pé para não congelar durante toda aquela noite. A comida estava congelada. Alguns homens fizeram uma fogueira, ficaram do lado de fora, nessa fogueira tentando se aquecer e assando batatas congeladas. E cantando hinos. E ela escreveu sobre essa situação no seu diário. Nenhuma reclamação foi ouvida. Todos estavam alegres. A julgar pela aparência, estranhos teriam nos considerado como turistas e não um grupo de exilados pelo governador. E ela diz ainda, foi uma noite alegre. Ninguém, além dos santos, pode ser feliz em qualquer circunstância. E o presidente Nelson, ele diz, entre tantas palavras lindas, ele fala assim: podemos sentir alegria quando temos um dia ruim, uma semana ruim e até mesmo um ano ruim. A alegria tem pouco a ver com as circunstâncias e tem tudo a ver com o enfoque que damos na nossa vida. Gente, que discurso lindo, leiam. Que maravilhosa essa designação de Pedro. Quanta esperança, quanta fé de alguém que andou ao lado do Salvador, que sabia quem era o Salvador e que podia confiar nele. E alguém que está dizendo para aqueles santos: suportem suas aflições com paciência, com alegria. Ele não tardará, ele vai recompensar vocês. Que a gente possa confiar no que diz Pedro, que a gente possa confiar no nosso Salvador, que a gente possa confiar no nosso profeta vivo, o presidente Nelson, que a gente possa olhar adiante e sentir alegria em Cristo, porque vai estar tudo bem, independente do que aconteça na nossa vida. Nós conhecemos esse plano de felicidade, alegria sim, porque Cristo vive e Ele padeceu por todos nós. Ele nos conhece, Ele sabe as nossas dores e Ele está do nosso lado, dividindo esse fardo
dividindo esse peso. Que o Senhor nos abençoe, que possamos ter uma semana abençoada e olhar para frente, sabendo que não precisamos passar a vida chorando, lamentando, reclamando. Podemos ter esperança e viver com alegria. Até a próxima!